Literatura de cordel, imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui o cordel de número 876 de um total de mil romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. E se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço a você que procure aí o botão inscrever-se e deixe-nos aí a sua inscrição. Eu quero agradecer a cada um de vocês pelos mais aí de 16 mil inscritos aqui no canal Imagens do Sertão, Literatura de Cordel. Obrigado aí pelo carinho de cada um de vocês. Ative as notificações do YouTube, o sininho do YouTube, para que o YouTube possa te avisar toda vez que nós gravarmos aqui um novo romance de literatura de cordel. E muito obrigado a cada um de vocês que tem contribuído com o nosso canal através do nosso Pix, o jcespindola@gmail.com, é o nosso e-mail, do jeito que está escrito aqui, jcespindola@gmail.com. O meu muito obrigado. Eu quero aqui agradecer ao meu amigo Agnaldo Almeida, que pediu aqui o romance A Escrava Sonhadora. Meu povo, muitas vezes vocês nos pedem romances, nem todos a gente encontra, é verdade. Alguns nós encontramos, nem todos a gente encontra. Mas aqueles que nós encontramos, nós gravamos aqui, beleza? Eu peço desculpas porque tem cordel que nós realmente não achamos. Mas este aqui é um cordel que nós achamos, é o cordel da Escrava Sonhadora. É um pedido aí do Agnaldo Almeida. O meu amigo aí, a minha amiga, eu não sei se é um homem ou uma mulher, pessoal. Esse nome aqui, Josélima. Se eu tiver errado, eu peço mil desculpas, tá? Mas tá aí, Josélima Zé. Um grande abraço aí. Ataíldo José quer ouvir o romance do João Acabamundo e também do Engole Pedra. Ó, o romance do João Acabamundo tá gravado aqui no canal. E esse outro romance do Engole Pedra é um romance chamado A Vitória de Floriano sobre a Negra Feiticeira. Procure aí que você vai encontrar. O Dedé Johnson falou que ele quer ouvir o romance A Discussão de João Formiga com Francisco Parafuso. Ele que é poeta repentista, meu amigo, nós vamos procurar. Beleza, meu querido? Grande abraço. Ó, a Altemísia, Laura Gomes, Maria Lopes Silva, Severina Maria. Grande abraço mesmo. Nido Santos pediu para gravar o romance O Mistério dos Três Anéis. Esse romance está gravado aqui no canal, beleza? Eva Dalcin, aí um grande abraço. Então, meu povo, o romance aqui que o Agnaldo pediu é o romance da Escrava Sonhadora, beleza? A Escrava Sonhadora. Então, eu vou atender aqui ao pedido do seguidor Agnaldo, beleza? Eu vou contar até 3 aqui, só para pegar aqui o ponto de edição do romance. 1, 2, 3... O autor do romance é o Manuel Pereira Sobrinho. E o romance é A Escrava Sonhadora. E quem pediu foi o seguidor Agnaldo. Então vamos lá. Deus de Moisés e de Arão, dai-me uma musa afinada, uma ideia sacrossanta para apresentar versada, a escrava sonhadora ou a princesa enjeitada. O imperador da Rússia, Pedro o Grande Homem Malino, era casado com Ruth, filha do conde Agripino, e só possuía um filho com o nome de Alvino. Naquela época na Rússia, Pedro o Grande era o maior, tinha muita escravatura, porém achava melhor mandar comprar todo mês na Prússia e Ásia Menor. E um comprador em Geórgia certo dia encontrou uma escrava muito bela, por muito preço comprou, levou para Pedro o Grande, que ao vê-la se alegrou.
Mandou botar logo ela em um quarto separada, com liberdade e conforto, para dele ser amada. Por nome de Rosa Amélia, a escrava era chamada. Então, nesse mesmo dia, a princesa Carmelita chegou do trono da Grécia, a fim de fazer visita ao seu noivo príncipe Alvino, menina nova e bonita. E o príncipe, vendo ela, ficou com muita alegria, e Pedro o Grande pensou de também naquele dia entrar no quarto de Rosa e fazer o que queria. No reino de Pedro o Grande havia uma lei criada que a moça, sendo noiva e estando separada de sua terra e seus pais, passaria a ser casada. E pela primeira vez que ao noivo visitasse e dormia junto com ele, para então poder casar-se, Carmelita estava só, entrou também nessa classe. O quarto de Rosa Amélia ao do príncipe era encostado e com a mesma mobília, cada era mobiliado. Rosa Amélia logo cedo procurou o seu reservado. Ao invés de entrar no dela, no do príncipe Alvino entrou, por engano, e abrigou-se. Carmelita ali chegou, vendo Rosa Amélia ali, no outro quarto embocou. De 8:30 para 9, o imperador chegou, no quarto de Carmelita, a futura nora entrou, se era a escrava ou não, também não examinou. A princesa, que também sabia que o príncipe entrava para ir dormir com ela, de nada desconfiava. A luz do quarto apagada, nada ali se divulgava. A princesa Carmelita com nada se incomodou, e depois que Pedro o Grande a princesa maculou, disse a ela: fique aí, dormindo, que já me vou. Aí a princesa disse-lhe: meu amor, por que se vai? Deite-se e vamos dormir, você hoje daqui não sai. E conheceu que enganou-se, não era o príncipe, era o pai. E notando seu rei, grande alarido formou, dizendo: rei, como foi que o senhor me maculou? Sendo a noiva do seu filho, naquilo o príncipe chegou. E foi dizendo: meu pai, Carmelita onde estava? O rei disse: no teu quarto. Eu entrei no da escrava e pensei que fosse ela que comigo se encontrava. Aí foram ao outro quarto, a escrava não acharam, caçaram-na por todo canto, nem o seu rastro encontraram. Se Carmelita viu ela, nesta hora perguntaram. A princesa disse: vi, ela foi quem me mostrou o quarto vizinho ao dela, eu entrei, ela ficou deitada no outro quarto. Aí o príncipe falou: devido a esta desgraça que agora aconteceu comigo e com minha noiva, porque meu pai é plebeu, faça de conta no mundo que nunca me conheceu. Retirou muito dinheiro e cedinho viajou em traje de camponês, e Carmelita ficou, fez uma escrita ao pai e cá se suicidou. E Pedro o Grande ficou tristonho e desconsolado, mandou caçar a escrava por perito abalizado, mas não teve nem notícia dela nem do filho amado. Vamos deixar Pedro o Grande com tudo que se passou, à procura do seu filho que no mundo se atirou. Vamos saber da escrava o destino que tomou. Do quarto que Rosa Amélia estava, ouviu a zoada do príncipe Alvino e o rei, e pensou de ser culpada. Retirou muito dinheiro e pegou o fio da estrada. Já perto de meia-noite entrou numa travessia pelo nascente do Volga, rio de alta valia, que despeja no mar Cáspio com perfeita estratégia. A noite escura e nublada, ela tremendo de medo, ouvindo os lobos uivando naquele enorme degredo, quando saiu numa fonte no sopé de um rochedo. Parou, bebeu muita água, numa pedra se sentou, e nas mãos do santo mestre a sua vida botou. Naquela montanha enorme o dia então clareou. Às 6 horas o sol saiu com seus raios cor de prata, tocando nos arvoredos daquela montanha ingrata. Rosa Amélia ainda estava sentadinha na cascata. Fez uma prece ao bom Deus, pela montanha subiu, e de um dos seus rochedos um enorme leão viu. Ele também, vendo ela, para pegá-la partiu.
Os arvoredos eram grossos que ela não abarcava, para correr não podia, que sempre o leão pegava. Gente não havia perto, de modo algum se salvava. Vamos deixar Rosa Amélia vendo de frente o leão, sem possuir no momento um meio de salvação, e vamos saber do príncipe que saiu sem direção. Na jornada que saiu, andou a semana inteira, atravessou Petrogrado, que já fica na fronteira. Com um mês estava em Polônia, outra nação estrangeira. Não mudou seu nome próprio, porém o príncipe tirou, como filho da nobreza, da pobreza. De lá se documentou e foi revender Mangaio e por lá mesmo ficou. Foi aumentando o negócio, pois levou muito dinheiro, com seus 19 anos, aprendido e estradeiro, com pouco tempo já era riquíssimo e forte banqueiro. E certo dia saiu, foi à casa de uma dona que havia muito bela, sentou-se em uma poltrona. Ela era leviana, mas não morava na zona. Ele vendo aquela Vênus, por ela se embelezou, para ir dormir com ela, no mesmo dia tratou, conversou, depois saiu e à noitinha voltou. Ela preparou o quarto, ele para o mesmo entrou, tirou as vestes grosseiras, com as mais finas ficou, e ela depois da ceia, para dormir se deitou. Ele havia dado a ela $10 polonês, ele aí disse consigo, fico rico desta vez. Ela aí disse consigo, fico rica desta vez, hoje eu o mato dormindo, e o seu preparo fez. Alvino embalou no sono, ela aí se levantou, foi à sala e um bom cálice de veneno preparou, e para lhe pôr na boca, de ponta de pé voltou. A noite silenciosa, a chuva que o chão não cabia, Alvino de boca aberta, naquela hora dormia, das mãos daquela infeliz, só Jesus o salvaria. Vamos deixá-lo dormindo e a mudana a velar, já encostada na cama para lhe envenenar. Vamos ver se Rosa Amélia do leão pôde escapar. A parte que ela estava, do rochedo estremecia, com muito pequeno esforço ela desagregaria, e o leão contra ela com grande fúria corria. Ela estava na vantagem e por isto se salvou, foi correr na agonia que estava, escorregou, e uma pequena pedra contra a escarpa jogou. Em uma enorme avalanche se desagregou em cheio, com 10 metros de largura, torou o leão no meio e desceu de serra abaixo, fazendo um estrago feio. Rosa Amélia lá no alto, quase para morrer de medo, vendo o leão também morto, saiu de ponta de dedo nas encostas escarpadas daquele enorme rochedo. Porém fez um arrodeio e assim que foi chegando onde o leão estava morto, viu um monstro já atirando os pedaços dos escombros e numa ruma juntando. Todo vestido de embiras, com uma grande estatura, coberto com os cabelos, a barba até na cintura, Rosa Amélia quase cai ao avistar a figura. Teve um medo tão enorme que de pé perto ficou, com vontade de voltar, mas o medo não deixou. Nisso o monstro deu fé dela, ajoelhou-se e gritou: Diana, deusa sagrada, dai-me o divino perdão, que estou aqui juntando as partes deste leão, cortadas pelo rochedo para minha alimentação. E prostrado sobre o solo, com os olhos lhe fitando, fazia uma rogativa, o seu perdão implorando, e Rosa Amélia com medo, que as mãos estavam suando. O monstro com medo dela, do chão não se levantou, ela com medo do monstro, dele não se aproximou. Uns 10 ou 15 minutos, a passada não mudou. Ela, se vendo perdida, lhe chegou disposição, se aproximou do monstro e foi levantando a mão, e em nome do deus Júpiter, a ele fez saudação, dizendo: em nome de Júpiter, por mim estás perdoado, fiques de pé diante de mim e me diz o teu passado, quero saber de onde és e onde foste criado. Ele levantou-se e disse-lhe: minha mãe era rainha no império da România, comigo e uma irmãzinha, com 9 meses de idade, muito bem engraçadinha.
Meu pai era o rei Filipe, homem muito humanitário. O rei Menelau da Grécia, ambicioso e sicário, declarou guerra à România com seu poder sanguinário. Depois que venceu o reino, pegou meu pai e matou na vista de minha mãe, pegou ela e maculou, para não matar eu nem ela, a 3 criados entregou. E mandou eles deixar-nos nesta montanha asquerosa, me deixaram aqui com ela, nesta vida tortuosa, todos 2 bem amarrados, na montanha cavernosa. Uns macacos aragotangos chegaram aqui e mataram minha mãe no mesmo dia, em minha vista rasgaram as suas carnes e comeram, e vivo ainda me levaram. Quando cheguei na montanha para onde me levaram, enorme tribo de índios aos macacos atacaram. Uns morreram, outros fugiram, e os índios me carregaram. Me criaram e me ensinaram deles toda a teoria, me disseram que aqui, nesta montanha sombria, Diana, esposa de Júpiter, um dia apareceria. E o sinal seria quando desabasse este rochedo e um leão fosse morto, então seria o segredo, causando 1000 malassombrios que quem visse tinha medo. E hoje o pajé da tribo ouviu quando desabou, me mandou ver o leão que o rochedo matou, e levar Diana à tribo, por isto é que aqui estou. Rosa Amélia, ouvindo isto, de Deus ainda mais se fez, temendo ser presa ou morta, devido à sua altivez, disse a ele: vamos à tribo, que irei passar um mês. O monstro ligeiramente enorme cipó tirou, fez um feixe do leão, em suas costas jogou, e com Rosa em sua tribo, com uma hora chegou. E os índios reunidos, vendo o monstro com o leão, em companhia de Rosa, se ajoelharam no chão, gritando a deusa Diana, nos vem dar a saudação. Rosa Amélia inteligente, ao chefe tapeou, olhou para toda a tribo, o seu braço levantou, e em nome do deus Júpiter toda a tribo abençoou. E vendo no meio da tribo um belo e bem feito altar, sentou-se nele e mandou a tribo se levantar, e depois chamou o monstro para junto a si ficar. Ali falou muito tempo referente à divindade dos deuses da mitologia, temendo uma falsidade. A tribo ficou pensando que aquilo era verdade. Passou o resto do dia com vontade de comer, porém temia pedir para a tribo não dizer que ela não era deusa e descrer no seu poder. Passou a noite sentada, dali não se levantou, vendo que não suportava. Quando o dia clareou, chamou o chefe da tribo e para ele assim falou: mande preparar comida, porque preciso comer. O chefe aí deu um grito que fez a terra tremer: não és deusa, és feiticeira, e agora vais morrer. A tribo aí levantou-se para prender a donzela, mas o monstro, por instinto e pela decência dela, procurou entrar na luta, porém defendendo a ela. Devido a ser muito forte, diversos índios matou, lutou em defesa dela, mas um índio lhe pegou, outro deu-lhe uma pancada, veio outro e lhe amarrou. E depois pegaram os 2 em uma árvore amarrado, e em louvor da vitória saltaram muito e dançaram, beberam e cantaram hinos, e a sentença marcaram. Bem no alto da montanha existia uma caverna com uma fundura enorme, chamada Gruta de Lerna, escura, escabrosa e feia, porém de forma moderna. Naquela caverna havia uma serpente imortal, que se a tribo não levasse um índio ou um animal, todo dia para ela, dela recebia o mal. Era uma cobra tão grande que quem visse se assombrava, e na boca da caverna todo dia ela esperava por comida, e se não fosse, vinha a tribo e devorava. O bicho ou gente que fosse seria morto para ela, porém tinha que ir vivo até a presença dela, e depois de quarto em quarto ela passava na goela. Os índios pegaram os 2,
um com o outro amarraram, inquiriram de cipós e em 2 paus encataram, jogaram logo nas costas e para a caverna levaram. E assim que lá chegaram, com o monstro e a donzela, na saída da caverna, foram avistando ela, botaram eles pertinho para matar na vista dela. Vamos deixar Rosa Amélia para ser morta e cortada, e na boca da serpente com o monstro ser jogada. Vamos saber se o banqueiro caiu naquela cilada. Quando a mulher leviana o veneno preparou, que entrou para dar a ele e no leito se encostou, ele deu um grito enorme que até ela se assustou. Despertou e disse: eu era em sonho um prisioneiro, e um grupo me levava para um despenhadeiro, para me jogar embaixo, não ficar um osso inteiro. E quando um me empurrou, eu com ele me agarrei, outro me empurrou por trás e caí, porém gritei. O aperreio foi tão grande que no sonho eu despertei. E você que está fazendo esta hora levantada, está sentindo alguma coisa? Ela lhe respondeu: nada, é porque não tenho sono, porém já desconfiada. Alvino aí levantou-se, foi à sala e encontrou um vidro de estiquinino, para o quarto regressou, no pé da penteadeira um copo com a água achou. Aí disse para ela: eu lhe peguei de surpresa, o anjo da guarda em sonho veio e me fez a defesa. Você ia envenenar-me, neste caso esteja presa. Recebeu todo o dinheiro, a ela nada pagou, levou-a na mesma hora, ao delegado entregou, explicou todo o passado e a ela presa deixou. Foi embora muito irado para o quarto da pensão, botou um advogado para dar-lhe a condenação. Ela com grande desgosto enforcou-se na prisão. E ele continuou na profissão de banqueiro. A Grécia, um país pequeno, porém muito interesseiro, quis deixar os poloneses nas cordas do cativeiro. Declarou guerra à Polônia, pois tinha um exército forte, conhecido na Europa pela coluna da morte, e atacou de surpresa pelo sul e pelo norte. E Alvino, grande príncipe, em banqueiro transformado, como filho da Polônia, tinha sido registrado, sentou praça no exército para defender seu estado. E no primeiro combate, devido ao merecimento, por um ato de bravura, foi promovido a sargento, brigava como guerreiro de grande conhecimento. E no combate seguinte foi promovido a tenente, no terceiro a capitão, com três postos na frente, ao coronel logo mais, devido a ser competente. E o grande exército grego do carrasco Menelau, penetrando na Polônia, matando e metendo o pau, com fúria e perversidade, porque o rei era mau. O rei da Polônia, vendo que não podia enfrentar as tropas de Menelau, reuniu em um lugar todos os oficiais e resolveu se entregar. Mas o coronel Alvino, antigo príncipe banqueiro, disse ao rei: eu me entrego, morrerei como guerreiro e não ficarei aqui debaixo do cativeiro. O rei aí se animou, promoveu a general e entregou-lhe o comando do exército imperial. Ele disse: agora eu provo que sou patriota igual. Dividiu todas as tropas, um contra-ataque botou, o enorme exército grego na mesma noite cercou, com vanguarda e retaguarda, e aos soldados gritou: vamos, povo polonês, nossa pátria levantar, das mãos do rei Menelau, nosso povo libertar. A tropa lhe acompanhou para vencer ou se acabar. Com 8 dias de cerco que o general botou, a metade do exército grego se desbaratou, o resto que ficou vivo, para não morrer, se entregou. O general foi ao rei com a vitória na mão, houve uma festa em Varsóvia por sua libertação. Disse o general: agora vamos honrar a nação. Eu vou reunir as tropas e vamos nos preparar para irmos à cruzada e a questão terminar. Vamos atacar a Grécia, prender o rei e matar. O rei combinou com ele, toda a tropa concordou. Logo no dia seguinte, todo o exército viajou. Com o general na frente, a grande Grécia atacou.
fizeram um cerco por fora da cidade de Atenas e saíram destruindo as cidades mais pequenas. Os soldados da Polônia pareciam umas hienas. Com 30 dias de luta, Atenas se entregou e o general Alvino foi no palácio, ocupou, prendeu o rei Menelau, numa prisão o botou. Justamente Menelau era o pai de Carmelita, a moça que foi à Rússia ao príncipe fazer visita, e devido ao que passou-se, a intriga era esquisita. Porém o rei Menelau ao príncipe não conheceu, o príncipe conheceu ele, mas cumpriu o dever seu, e deixou na prisão como mais triste plebeu. Ao rei Pedro da Polônia, no outro dia avisou, e depois que o rei soube, muito contente ficou, foi à Grécia como rei, ao general coroou. Deixamos o rei Alvino no seu reino alegremente, vamos agora à montanha do Volga rio valente, saber se Rosa e o monstro embocaram na serpente. Quem já ouviu a história deverá estar lembrado de Rosa Amélia e o monstro e os índios ali de lado, para matá-los e dar a cobra e deixar tudo acabado. Acima da tal caverna havia enorme vulcão, que inesperadamente fazia a erupção, jogava de serra abaixo lavas com cinza e carvão. E na hora que os índios Rosa e o monstro botaram, bem na hora lá da caverna e a serpente avistaram, ouviram um enorme estrondo, todos se ajoelharam e disseram à montanha de fogo que está zangada, vamos ver se ela se acalma, mas aumentou a zoada, de pedra e lavas enormes desceu enorme enxurrada. Os índios, vendo o perigo, vir na mesma direção, deixaram Rosa e o monstro amarrados lá no chão e correram espavoridos procurando salvação. O monstro, vendo que os índios não podiam mais voltar, o vulcão descendo lavas na direção do lugar, começou a se torcer, uma mão pôde tirar. Com a força agigantada, ligeiro os cipós tirou, botou a moça nas costas, nas larvas ainda se queimou, correu e no mesmo instante a montanha desabou. Mas encontrando a caverna, dali não pôde passar, em cima da grande cobra começou a despejar, o monstro correu com Rosa, assim puderam escapar. Do outro lado do monte parou para descansar, botou Rosa em uma sombra e começou a perguntar toda a sua descendência, ela ali lhe foi contar. Disse ela, não lhe disse comigo o que se passou, porque estava com medo, porém você me salvou, e tudo quanto sabia da sua vida contou. Por uma negra em Geórgia, desde nova fui criada, não tenho pai e nem mãe, novinha fui enjeitada, porque por mãe conhecia ela, numa vida amargurada. O meu nome é Rosa Amélia, vivo sofrendo na vida, no mercado de escravos, para a Rússia fui vendida, depois fugi do palácio e estou aqui perdida. O monstro, depois de ouvir de Rosa Amélia o segredo, disse a ela, sendo assim, vamos sair do rochedo, e o meu nome, senhora, fique sabendo, é Alfredo. Vamos procurar um canto perto de uma cidade, e como dois irmãozinhos, teremos grande amizade e confiamos em Deus que nos dá felicidade. Saíram pela montanha, a fronteira atravessaram, comendo semente e frutas, dentro da Finlândia entraram, em Helsinki, a capital, uma casinha alugaram. Rosa levava o dinheiro, toda Alfredo entregou, ele foi para o comércio, bom uniforme comprou, camisa, chapéu e sapato, e se uniformizou. Botou uma bodeguinha, começou a negociar, ela fazendo a comida e tratando de lhe ajudar, vivendo ali como irmãos, sem nada mais lhe faltar. Assim passou-se 3 anos, um dia Rosa sonhou que o príncipe Alvino em guerra o reino grego ocupou, chamou Alfredo e o sonho claramente revelou. E disse Alfredo, devemos sairmos desta nação, a visão me disse em sonho que a nossa salvação estava com o príncipe Alvino. Disse Alfredo, tens razão. Vendeu o seu negocinho, 2 passagens comprou, e no outro dia cedo para a Grécia viajou,
com Rosa Amélia ao seu lado, devido que ela sonhou. Com 2 meses e 3 dias, na Grécia desembarcaram, viram ser verdade o sonho, ainda mais se animaram, pediram audiência ao rei, ele deu, eles entraram. Alfredo aí disse: rei, sou um príncipe destronado, filho do rei da România, há anos assassinado por um tal rei Menelau, e daqui fui desterrado. Fui posto em uma montanha, uma tribo me criou, esta moça se perdeu, na montanha me encontrou, fomos presos pelos índios, porém Jesus nos salvou. Fomos morar na Finlândia com perfeita castidade, como 2 irmãos queridos, na mais perfeita amizade. Ela foi uma escrava, nascida na orfandade. Porém sonhou certo dia que uma bela visão mandava que nós viéssemos pedir vossa proteção, que nossa felicidade estaria em vossa mão. Rosa Amélia disse: rei, eu conheço o seu passado. O seu pai é Pedro o Grande, da Rússia, rei potentado. O senhor se chama Alvino, moço nobre e respeitado. O rei disse: aonde foi que você me avistou? Disse ela: certa vez um mercador me comprou. Na Geórgia o seu pai como escrava me botou. Seu pai me botou no quarto para poder me macular. Sua noiva Carmelita chegou para lhe visitar. Rei Alvino disse: pare, não precisa mais contar. Daquele triste passado não tenho recordação. Mandou a guarda buscar rei Menelau na prisão, para perante Alfredo fazer interrogação. Quando chegou Menelau, Alfredo aí lhe falou, dizendo: eu sou o príncipe Alfredo, o que você desterrou, o filho do rei Felipe, o que você destronou. Escapei por um milagre e você vai me explicar. A minha pequena irmã que você não quis matar e ficou ainda pagã para você maltratar. Menelau disse: menino, sei bem do que se passou. Eu tinha uma negra velha e minha esposa expulsou. Ela era da Geórgia, sua irmãzinha levou. Porém, sem saber quem era, uma herdeira imperial, mas se ainda for viva, se acha por um sinal que abaixo de um braço é uma estrela real. Rosa Amélia deu um grito que até o rei se assombrou, caiu nos braços de Alfredo, com 10 minutos tornou. Aí o rei, espantado, logo a ela interrogou. Ela disse: rei Alvino, eu tenho enorme sinal abaixo do braço esquerdo como estrela boreal. O rei disse: mostre logo para saber se é real. Rosa levantou o braço, a bela estrela mostrou. Alfredo mostrou dele, com dela combinou. Então que eram irmãos, logo ali se desvendou. Rei Alvino, de contente com aquela arrumação, mandou avisar ao reino, a toda a população, aquela coincidência com grande admiração. Rosa Amélia, de contente, novamente desmaiou. Nos braços do seu irmão, o rei Alvino mandou rei Menelau para a prisão. Nisto rei Jorge chegou. Tinha vindo da Polônia visitar o rei Alvino. Ao saber do ocorrido, sorria como menino, dizendo: isto são fatos trazidos pelo destino. Trazia uma filha bela, por o nome de Odaísa, bonita igual uma santa, que o perposada brisa, que simpatizou Alfredo, como a história analisa. Alvino por Rosa Amélia ficou logo apaixonado, Alfredo com Odaísa deu um casal aprumado, e o rei Jorge ali perto, achando até engraçado. Com 30 dias depois, Rosa Amélia se casou com o nobre rei Alvino, e Alfredo apadrinhou com sua noiva Odaísa. Aí a festa rolou. Passados mais 30 dias, se casou o príncipe Alfredo com a princesa Odaísa. Houve um enorme brinquedo. Da vida do rei Alvino desvendou todo o enredo. Alvino ficou na Grécia com Rosa, esposa estimada. Às vezes em brincadeira lhe dizia: minha amada, és escrava sonhadora ou a princesa enjeitada. Alfredo pegou o rei, Menelau assassinou. Com toda a sua família, pegou os corpos, queimou e foi reinar na România
como Deus determinou. Menelau se desgraçou, Alfredo alcançou vitória, nasceu para ser feliz, e Odaísa teve glória, e Alvina e Rosa Amélia luziram em nossa memória. Pedro o Grande depois soube e foi visitar o filho. Rosa Amélia disse o que ele lhe fez de empecilho. Isto foi caso provado, rei Alvino foi amado até o último estribilho. Literatura de cordel, imagens do sertão, a escrava sonhadora ou a princesa enjeitada. Romance publicado no dia 13/4 de 1955, na cidade de Campina Grande, Paraíba. Valeu, meu povo, obrigado. Aqui com vocês, João Carlos Espíndola do canal Imagens do Sertão, Literatura de Cordel.